pessoal, eu sou o professor Odirley Fernando Dalmoro e serei o coordenador da pós-graduação em Gestão Estratégica de Organizações ofertado pela UFMS do campus de Paranaíba. Esse vídeo é para ajudar vocês a entenderem como será a nossa pós-graduação, quais conteúdos serão abordados e sobre as aulas. Com isso, vocês terão mais elementos para tomarem a decisão de vocês. Sobre a pós-graduação. A nossa pós-graduação, chamada Gestão Estratégica de Organizações, tem por objetivo principal oferecer conhecimentos para que você, administrador, tenha condições de comandar sua organização, qualquer que seja o tamanho, de forma estratégica, ou seja, com capacidade de manter controle sobre os rumos dela e não ser refém dos acontecimentos políticos, econômicos ou sociais. E para isso, você precisa conhecer as ferramentas e como utilizar elas. Cada um dos nossos professores, doutores naquilo que vão ofertar, querem te ensinar quais são as ferramentas e como você deve utilizar elas. Sobre os nossos professores. O nosso corpo docente é formado por 10 professores, dos quais 9 são doutores e 1 está terminando o doutorado. Cada professor irá oferecer uma disciplina cada, e de 30 horas, em sua área de atuação. Lá na página do campus, www.cepar.ufms.br, estão disponíveis os currículos de cada um, e bem como um vídeo de apresentação de cada professor, para você conhecer cada um, as áreas em que ele atua e como será ofertado cada uma das disciplinas. Nos vídeos, os professores fazem uma apresentação pessoal do seu currículo e do conteúdo que vão ofertar na pós-graduação. Acesse lá www.cepar.ufms.br. Sobre os conteúdos, como eu disse, nós teremos 10 disciplinas de 30 horas cada. Cada uma delas serão importantes para que você consiga administrar estrategicamente a sua empresa. São elas: Gestão Estratégica de Pessoas e Desenvolvimento Humano, com o professor Wesley Ricardo de Souza Freitas, Economia Brasileira Contemporânea e Análise de Conjuntura Econômica aplicado às organizações, comigo, professor Odirley Fernando Dalmoro, Gestão Estratégica de Marketing, com o professor Dalton de Souza, Empreendedorismo, com a professora Rosilei dos Santos Souza, Valuation e Finanças Comportamentais, com o professor Fabiano Martim Tiossi, Gestão Estratégica de Logística e da Produção, com o professor Rafael Pazeto Alvarenga, Análise de Investimentos, com o professor Richardson Coimbra Borges, Gestão Estratégica de Inovação, com o professor Carlos Rodrigues da Silva, Métodos Quantitativos aplicados às organizações, com o professor Elton Jean Araújo, e Metodologia de Pesquisa, com o professor Magno Pinheiro de Almeida, que vai ensinar vocês a como estruturarem uma pesquisa e um trabalho final de curso aplicado às organizações. Sobre as aulas. As nossas aulas serão totalmente remotas ou online, como queiram. Entretanto, elas serão ao vivo. E como são apenas 50 vagas, nós poderemos então fazer uma interação maior, ou seja, entre o professor e a própria turma. Então, vocês não vão ver o professor durante horas seguidas falando, pois nem o professor e nem vocês aguentariam. O método não seria proveitoso para ninguém. Então, nós estamos pensando e vamos aplicar diversas metodologias para que vocês participem ativamente das aulas e, com isso, absorvam melhor o conteúdo. Anote aí, as aulas ao vivo serão toda segunda-feira, das 18 às 22 horas, horário de Mato Grosso do Sul. Para quem mora em alguma região que é o horário de Brasília, então é das 19 às 23 horas. Por isso, a minha dica é: providencie um bom notebook e um lugar confortável para que você possa acompanhar as aulas com qualidade. Cada disciplina, pessoal, ocupará 4 segunda-feiras
segundas-feiras consecutivas, ou seja, você começa um conteúdo com o professor, fica 4 semanas tendo aula só com ele, entrega as atividades daquele conteúdo e só depois, então, você começa outra disciplina. Desse jeito, você recebe uma informação de cada vez e consegue se aprofundar naquele conteúdo. E, claro, você vai acabar aprendendo mais. Algumas dúvidas que você eventualmente vai ter e eu quero aqui esclarecer. Por que aula ao vivo na segunda-feira? Por que não no sábado? Nós pensamos nisso. E o bom de aula toda segunda-feira à noite é que você terá o sábado de folga para fazer aquilo que bem entende, inclusive estudar os materiais da nossa pós-graduação, mas do seu jeito. Vocês aguentariam um sábado inteiro online por 1 ano? Será que vocês aprenderiam? Eu acho bem difícil. Nem vocês e nem o professor, falando durante tanto tempo, aguentaria esse ritmo. Ou seja, não seria produtivo. Lá no site cepar.ufms.br tem o calendário das aulas para vocês acompanharem. Nós teremos aulas gravadas ou outros materiais. Nós teremos aulas ao vivo, como eu já comentei, toda segunda-feira, e também atividades assíncronas, ou seja, fora da aula, para que você possa fazer quando puder, mas dentro de um prazo do conteúdo. Além de tudo isso, vocês terão atividades orientadas e especiais que visam dar a cada acadêmico um atendimento diferenciado, ou seja, orientar o estudante naquilo que ele de fato quer se aprofundar, aplicado à realidade em que ele está trabalhando no mercado. E por fim, ao final do curso, vocês vão precisar entregar um trabalho final de curso que, claro, terão a orientação da nossa equipe de professores doutores. E quanto tempo dura o curso? Bem, as nossas aulas, pessoal, elas começarão em fevereiro de 2022 e vão até dezembro de 2022, com um recesso de 4 semanas no meio do ano. O primeiro semestre de 2023 será o período para você desenvolver o seu trabalho final de curso com a orientação e qualidade dos professores da UFMS. Como eu já disse, lá no site cepar.ufms tem todos os documentos, edital de matrícula, os regulamentos, os cronogramas de aula, o currículo dos professores, os vídeos, tudo você vai ter lá. Veja bem, absolutamente tudo da nossa pós-graduação você poderá fazer de modo remoto, sem sair dali onde você estiver. Então, isso é uma qualidade que você vai ter na sua vida, para não precisar gastar tempo com deslocamento e, consequentemente, se arriscar na estrada, né? O que interessa para nós é o resultado, pessoal, não é o método. Por ser remoto, é uma oportunidade de fazer uma pós-graduação em uma federal e das melhores. Aqui, vocês farão uma pós-graduação de excelência. O objetivo é o quê? Dar uma formação de qualidade para vocês. Não é outro. A minha dica é, vivam um momento, façam uma pós-graduação da UFMS com calma, procurem aprender e deem tempo ao tempo. Não adianta você fazer uma pós-graduação de 3 meses e não aprender nada. Não é verdade? Então, assim, se comportem como a tartaruga, que sempre está andando, não como a lebre que corre e fica parada por muito tempo. Então, quando vocês chegarem lá na frente da pós-graduação da UFMS e terminarem, vocês vão olhar para trás e dizer, cara, valeu a pena. Venha para a UFMS. Aguardamos vocês. Um abraço e até mais.